Glória. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia comigo. No livro do profeta Daniel. Glória. Enquanto a igreja localiza esse texto, Daniel, capítulo de número 6. Vou ler 2 versículos. Eu vou ler um versículo que está no capítulo 5 e um versículo do capítulo 6. Enquanto a igreja localiza os jovens ministério, eu quero externar a Deus a minha gratidão por nos conceder uma vez mais a oportunidade para fazermos menção da sua santa e preciosa palavra. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos coordenadores. Quero louvar a Deus pela vida do nosso querido irmão presbítero Jean. Louvar a Deus por ter entrado em contato conosco para estarmos aqui cooperando neste Aviva Jovem, junto com o nosso irmão presbítero Josué. Deus em Cristo continue abençoando esses abnegados servos. O nosso pastor Luzivan, coordenador e pastor também do setor. Quero agradecer pela confiabilidade ao pastor Antônio Lemos. Deus abençoe de forma poderosa. O nosso evangelista Ivan e todos os pastores, pastor Agostinho, pastor Alberto, os pastores do setor e toda a juventude. Que Deus em Cristo continue abençoando de forma poderosa a vida de cada um de vocês. Louvar a Deus pela vida da minha sobrinha, a jovem Lelaine. Deus abençoe de forma poderosa. Quem localizou o texto, diga amém. Daniel, capítulo 5, eu quero ler o capítulo 5 e o capítulo 6, um versículo de cada capítulo. No versículo que foi a leitura oficial, no versículo de número 13, está escrito: então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, vírgula, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Capítulo 6, versículo 3, diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Quem pode dizer amém? É uma responsabilidade muito grande sermos o mensageiro. E nós lutamos em oração, pedindo a Deus um direcionamento, para que em momento algum venhamos falar aquilo que temos desejo de falar, mas que possamos falar aquilo que Deus queira falar com a sua igreja. Porque ninguém conhece como Deus a real necessidade da sua igreja. E o Senhor ministrou algo muito forte ao meu coração. E Ele falou assim: seja o mesmo. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para esse jovem: seja o mesmo. Ou melhor, permaneça sendo quem você é. Ora, todos nós somos sabedores que o capítulo 6
apresenta um Daniel na casa dos 80 anos de idade. Já não é mais um jovem que tem as cãs pretas, vigor, já não tem tanta disposição como a que alguns anos atrás o mesmo tinha. Mas o que me chama a atenção é que quando a palavra diz o mesmo, não está se referindo à sua aparência. Não quer dizer que as cães permaneceram pretas, mudaram de cor, ficaram brancas. O seu corpo físico já não era mais aquele corpo cheio de vigor, de força. Glória! Já não estava falando da parte externa, da estética. Este mesmo Daniel aqui fala da permanência e da perseverança em preservar, em guardar a sua essência. Os anos passaram, os tempos mudaram, mas a sua essência, as suas raízes, os seus princípios eram os mesmos. Glória. E o que me chama a atenção, pastores, é que ele não é o mesmo no reino de Judá. Ele não é o mesmo em Jerusalém. Ele teve que ver a queda de Jerusalém. Ele teve que ver os caldeus invadir Jerusalém, saquear, arruinar, despedaçar, quebrar portas, pôr fogo, matar criança, matar mulheres grávidas, homens à espada. Ele teve que ver maior destruição. Aquilo como um jovem poderia ser algo muito impactante. Ele poderia ter entrado em uma depressão profunda, ser traumatizado por aquilo que ele assistiu. Mas a Bíblia fala que levado cativo foi para a Babilônia. E quando chegou lá, ele tinha tudo para se revoltar. Ele poderia dizer: Deus não livrou, o Deus dos meus pais não guardou, ele permitiu maior destruição, eu agora vou virar a cabeça, o que a Babilônia me oferecer, eu vou aderir, eu vou absorver. Mas a Bíblia fala, e de todos é conhecido, ele assentou no seu coração: eu estou agora em um outro império, com outros costumes, com outros hábitos, uma outra cultura, mas eu vou permanecer o mesmo. A minha essência, que isto significa dizer os meus princípios, o que meus pais me ensinaram, o que os meus líderes me ensinaram, o que eu aprendi. Este império não vai arrancar, não vai destruir, não vai despedaçar. Quem está entendendo pode levantar a mão para glorificar a Deus. Que eu sou. Podem tocar fogo nas portas, podem matar mulheres e crianças, podem arruinar a cidade de meus pais, mas o que está aqui dentro será conservado, será preservado. A minha essência ninguém arranca, ninguém muda, ninguém tira, nem propostas, nem pecado, nem pratos, nem vestida satânica. Os babilônicos vai ficar doido, vai endoidecer, vai morrer, vai se mudar. Outro reino virá, outro reino vai superar os babilônicos, mas eu vou permanecer o mesmo. Glória.
para algum jovem que está do seu lado e diga assim: não permita que as circunstâncias, aquela ruína, aquela destruição, aquele mal que sobreveio, aquela situação adversa, que o diabo lançou seta, agora desiste, para, retrocede. Ou os teus pais brigaram, ou o teu pai não é crente, ou a tua mãe não é evangélica, olha teu irmão, mas olhe para alguém que está do seu lado e diga: não vai mudar, não vai mudar a minha essência, vai permanecer a mesma. Eu não abro mão, eu não retrocedo, eu não desisto. Quem está entendendo aí a palavra pode levantar a mão e glorificar a Deus. Não precisa, pastor, líderes de coordenação, não precisa dirigente de oração, não precisa ninguém te bajular. Não precisa ninguém querer te dar presente, querer te fazer proposta para ficar. Não vai não, não sai não, desvia não, não faz isso não. A sua essência, ela vai permanecer intacta, inabalável. Por quê? Porque quem te chamou, quem te resgatou, quem te libertou, eu estou sentindo algo tão forte aqui que a vontade é de correr, séria. O jovem convicto da sua chamada, que foi resgatado por Deus, ele não abre mão. Tem aqueles jovens que ele gosta de ser mimado. Eu vou sair, eu vou ficar aqui mais não, ninguém me viu, ninguém nem falou do meu nome, aquela reunião nem me levaram. Você não é crente por conta de reuniões que você não participa. Você não é crente por conta de uma pizza, de um presente. Você não é crente por conta de um pedaço de torta, não. Você é crente salvo porque Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue. Eu vou falar algo aqui, pastor Antônio, que eu relutei para não falar, mas eu vou falar. Daniel, ele passou pelo reino de Judá, pelo reino dos babilônicos e pelo reino dos medos persas. Mudou rei, mudou corte, mudou costume, mudou hábitos, mudou cultura, mudou muita coisa, mas ele permaneceu o mesmo. Tem jovem que se mudar pastor, ele diz: não fico mais, eu não vou mais. Mudou o coordenador, não, eu queria tanto aquele. Mudou, agora eu vou para a igreja, mas não. Mudou a dirigente, não quero, não vou. Aí alguém tem que bajular: calma, Deus é bom, Deus permanece. E Daniel dizendo assim, ó, tu fica inchada, tu fica com dengo, tu fica com muita coisa, porque muda uma liderança aqui na terra. Eu enfrentei, foi culturas diferentes, povos diferentes, reis diferentes, princípios diferentes, religião diferente, mas eu permaneci o mesmo. É verdade que tem uns que cativam mais do que outro, que agrada mais do que outro, que faz algo mais do que outro, mas você não é salvo e não preserva a essência para agradar a líderes.
para agradar a homens. Deus não derramou do seu espírito, lhe instrumentalizou no cântico, na palavra, num gesto e qualquer coisa que você possa fazer para agradar ao pastor, ao coordenador, ao líder. Deixa de ser bobo, jovem. Deus te encheu do Espírito, não foi para o crente ver que você é cheio do Espírito, não foi para o pastor saber que você é cheio do Espírito, não foi para o coordenador saber que você é cheio, que profetiza, que prega, que canta, que pula. Não, Deus disse: eu vou te encher, para o ímpio saber que tem jovens diferentes, que fala diferente, que anda diferente, que se veste diferente e que se... Levanta a tua mão, abra a tua boca para adorar a Deus. É muito fácil impactar outro crente. Quando você vê um crente, só faz assim, ó. Aí ele lá do outro lado faz. Agora vai na frente do ímpio. Aleluia! Oh, glória! O ímpio desse é diferente. O Espírito de Deus é sobre ele. O ímpio chora e chega a se converter, porque o Espírito não enche-nos para impactar outro crente. O crente também já foi impactado, é para impactar aqueles que precisam ser impactados. Quando Daniel foi introduzido, ele não foi na presença de um crente. Ele foi introduzido na presença do ímpio, filho de Nabucodonosor. E quando ele foi introduzido, ele olhou assim e disse: és tu, Daniel, aquele mesmo do cativo que o meu pai os trouxeram? E Daniel estava do mesmo jeito, cheio de Deus. Diz o texto: e o Espírito excelente estava sobre ele. Jovem, sabe qual é o diferencial? Não é o seu penteado. Tá belo, tá belo, tá belo. Mas não é seu penteado. O pó tem que ter um pozinho. A pele tem que ficar mais morena, mais rosé, mais branca. Mas esse não é o diferencial. Porque todo mundo tem. O diferencial não é o que todo mundo tem. O diferencial é aquilo que poucos têm. Olhe para alguém e diga: não queira o que todo mundo tem. Porque é externo. Diga: deseje aquilo que poucos estão desejando. A presença, ser cheio, ser usado por Deus, preservar a essência. Perca amigos, perca colegas, perca fama, perca seguidores, mas não perca a essência. Ele foi introduzido e foi notório. Faz-me lembrar de José. E eu falei isso no congresso lá em Tambaú, e eu quero repetir porque quero dar ênfase. Quando José foi introduzido na presença do faraó, maior potência da época era o Egito. E quando ele interpretou o sonho do rei e falou como deveria o rei fazer para aqueles anos de abundância e aqueles anos de escassez tiveram um equilíbrio. Estavam todos os servos do faraó. Mas ele olhou para todos os servos do Egito e perguntou para eles:
acharemos, porventura, um jovem como esse, em que há o Espírito de Deus? Eu falei, vou repetir, ele detonou seus servos. Ele deixou os seus servos arrasados. Aqueles macumbeiros, aqueles feiticeiros, aquela turma toda lá do Egito, ficou tudo envergonhado. Baixou a cabeça. Por quê? Porque no Egito não tem. No Egito não tem. Olhe para alguém aí, olhe e diga, no Egito não tem. Diga, na Babilônia não tem. Diga, entre os sírios não tem. Diga, entre os caldeus não tem. Entre os povos não tem. Diga, mas entre o povo de Deus tem. Olha para alguém e diga, não é difícil de encontrar, olha para mim, não é difícil de encontrar, olha para mim, eu ainda possuo o Espírito de Deus. Ele ainda instrumentaliza a igreja, a juventude do setor 10. Acharemos algum jovem aqui no setor 10 em que há o Espírito de Deus? Tem. Cadê? Olha ele aí, 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 olha ele aí. Levanta a tua mão, abra a tua boca, glorifica a Deus. No capítulo 6, ele agora vai ter que adaptar-se a outras culturas, a outros costumes, porque agora não é mais o Império Babilônico, é Medo-Persa. Mas observa o que diz o texto, capítulo 6. Então, o mesmo Daniel, assim como eu me procedi na Babilônia, entre os babilônicos, entre os caldeus, não vai ser os medos-persa. Eles vão ter que ver Deus na minha vida. Eu vou falar, Deus, eu vou falar que eu fui chamado para falar. Eu tenho que me adaptar à empresa. Eu tenho que me adaptar à faculdade. Eu tenho que me adaptar na escola. Porque na escola pode. Na escola todo mundo é assim, eu não posso ser diferente. Na escola todo mundo se procede assim, fala assim, tem este costume, tem este hábito. A escola pode ter o costume, pode ter o hábito, mas tu não é da escola, tu és do céu. A essência tem que ser preservada. Preservar a essência na igreja é bom demais. Por quê? Porque na igreja todo mundo dá glória, na igreja todo mundo dá aleluia, fala mistério, pula, marcha, levanta a mão. Na igreja todo mundo é crente, na igreja todo mundo é só que é um anjinho. Não tem quem diga que isso é o que é lá na escola. Na faculdade é irreconhecível. Lá vem o pastor. Eu estava passando, aí eu fui resolver um negócio na faculdade ali. Minha esposa trabalha lá no HU. Aí eu fui resolver um negócio, aí eu vi uma jovem. Não sei o nome dela não, misericórdia, falo não. Mas eu estou tentando lembrar para falar. Não, mas vamos para lá. Quando eu vi, ela estava tão diferente. Que, irmão, eu vi a hora ela levar uma topada e cair. Que ela fez assim, ó. Eu pensei, Jesus está usando ela. Mas não, irmão, é não, misericórdia. É não, não foi, Jesus não estava usando. É que ela entendeu que estava perdendo a sua essência. E não precisa o pastor dizer, você está perdendo a essência. É perceptível quando se perde a essência. Até a mesma pessoa, você tem um tribunal chamado consciência. E a consciência diz, está errada.
Está errado. Você é crente. Desceu as águas, bate mais. Você disse na confissão que obedecer o pastor, que obedecer a igreja, aos usos e costumes, à cultura bíblica. Você está em falta. Preserve a sua essência. Não perca. Século 21. Eu tenho que estar atualizada. A onda do TikTok e do TokTok e TikTok e TikTok e muita coisa. E aí quando você vai ver na rede social, uma vez uma jovem disse assim: ai pastor, estou lhe seguindo lá. Eu digo, me desculpe, mas é porque no Instagram a gente vê tanta gente diferente. Mas quando eu fui pesquisar, eu digo, oxe, não, essa aqui não é aquela menina que falou não, que estava me seguindo não. É nada não. Oxe. Aí eu me lembrei, quando a filha de Faraó viu Moisés beber, aí ela disse, é hebreu, olha, é hebreu. Ó, é hebreu, é um deles. Chamou a hebreia para tomar conta. Aí quando cresceu, aí a mãe de Moisés devolveu a filha de Faraó. Aí o Egito começou a transformar Moisés, o Egito. Aí o hebreu estava se transformando em um egípcio. Os costumes, os hábitos, as culturas. Século 21, pastor, o senhor entende, não entende? Eu entendo. Eu não sei se Deus entende como eu entendo. Eu entendo tudo, mas Deus não entende como eu entendo. Que Ele é santo. 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 Abra a tua boca e glorifica o Deus que é santo. Mas quando o Egito transformou, pastor Lucivan, transformou Moisés. Lembra? Ele matou um egípcio e fugiu para o deserto. Mas lá no deserto, a filha de Jetro chegou em casa e disse, papai, ô papai, eu arrumei um pretendente, papai. Eu vi ali no deserto, ali um homem, agora só que ele é egípcio. Oxe, mas Moisés não era hebreu. Mas o Egito o transformou de uma tal forma que o povo mais não o reconhecia como hebreu. Era como egípcio. Tu é de onde, jovem? Sou de Cepol, é mesmo. Oxe, lá do pastor lá, Lemos, oxe, coordenador, tu é de lá mesmo, oxe, meu Deus do céu, ali é a Assembleia de Deus, rapaz, oxe, ela não é crente não, mas porque oxe, ela está tão diferente. E o povo diz, oxe, não é crente não. Agora quando é uma moça crente, um rapaz crente, uma mulher crente, um obreiro que é crente, porque tem obreiro também que Jesus tem misericórdia. Mas em qualquer canto que você tiver, no shopping, na lagoa, em qualquer canto, alguém identifica logo. Quer o quê, irmã? Aleluia! Eu fui pregar numa denominação, aí teve um irmão que diz assim, oxe, naquela denominação, o senhor não falou isso. Eu digo, na casa dos outros eu não falo não, mas na minha casa eu falo. Porque eu aprendi assim na minha casa. Eu cresci na Assembleia de Deus. Hoje eu estou aqui como obreiro, evangelista, pregador, mas eu cresci aqui. Aí eu me lembro que a minha professora da escola dominical, irmã Marieta, que Deus a recolheu, ela dizia sempre na escola dominical para as crianças, olha, vamos terminar a escola, mas como é que disse Paulo a Timóteo? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e permanece naquilo que aprendeste. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, tenha cuidado primeiro de você. Porque tem jovem, irmão, que é tão inteligente que ele se preocupa com a vida dos outros. Ele é tão inteligente, mas Jesus está dizendo, se preocupe primeiro com a sua vida.
Cuide dela, bem direitinho, cuide dela. Olha onde está pisando, olha com quem está falando, olha a rede social, olha as madrugadas, olha como é que está o negócio aí. Cuida da tua vida, porque quem está em pé cuida, para que não caia. Então cuida primeiro de ti, aí depois diga assim: opa, a doutrina é palavra, a palavra não disse assim, eu não vou fazer assim, a palavra não me ensinou assim, meu pastor não me ensinou assim, minha mãe não me ensinou assim, meu coordenador não me ensinou assim, as dirigentes não me ensinou assim, a igreja não me ensinou, o meu presidente, pastor José Carlos de Lima, ele não me ensina assim, então eu vou ter cuidado da doutrina. Eu não vou fazer isso não, é pecado, é erro, é desobediência. Eu não quero ser desobediente, eu vou permanecer naquilo que eu aprendi, e o nome de papai vai ser glorificado. Olhe para alguém aí e diga: dá glória, está tão bom. Porque a palavra que muda é a palavra que confronta. A palavra que muda é a palavra que confronta. Está errado, mude, tu é crente, Deus vai te honrar, Ele vai te preparar um futuro extraordinário. Tu vai casar, vai ter filho, vai ser dirigente, vai ser pregador, vai ser cantor. Mas desmantelado não, de qualquer jeito não, de qualquer maneira não. Tem que estar aqui, ó, no crivo, no nível, no prumo, para papai honrar. Diga comigo: Deus está tão fraco. Diga: Deus me ajude a preservar a minha essência. Diga: Deus, eu preciso preservar a minha essência. Diga: Deus, eu não quero impactar a vida de outro crente. Diga: Deus, eu quero impactar com a minha vida a vida de quem não é crente. Diga: do meu vizinho, da minha colega da escola, do professor da faculdade, daqueles companheiros de trabalho. Deus vai te usar, e o nome dele vai ser glorificado. Quem acredita nesta palavra, levante a mão. Adaptou-se a culturas, adaptou-se a costumes, adaptou-se com outros povos. E isso é interessante, porque cada reino tinha sua cultura, seu modo de falar, seu modo de vestir, de interagir. Mas Daniel via tudo aquilo. Olha como os babilônicos comem, olha como eles conversam, olha como eles tratam as mulheres, olha como as mulheres tratam os homens. Mas lá em Israel, em Jerusalém, eu aprendi diferente. E vou honrar a Deus. E vou assentar no meu coração a permanecer o mesmo. E não vou me contaminar. Os babilônicos vão ter que ver Deus na minha vida purinho. E por isso é que Deus instrumentalizava Daniel. E tem pessoas que acham que Deus só pode honrar alguém no ministério da palavra. Eu não sou pregador. Aí eu digo: eu não sou cantor. Aí eu digo: eu não sou profetisa. Eu não revelo nada, nem a minha própria vida. Glória. Aí eu pergunto: como foi que Deus honrou Daniel? Qual era a ferramenta de Daniel? Era interpretar sonho. Sonho. Ele não pregava, ele não profetizava, não marchava, mas ele dizia: ah, tu teve esse sonho. Esse sonho quer dizer assim, 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 assim. Aí era prego batido e ponta virada.
Mas isso foi com Daniel. E como foi que Deus honrou José? Interpretou o sonho do copeiro e do padeiro e disse para o copeiro: tu vai votar. O copeiro disse: oxe, eu vou lembrar de tu. Mas esqueceu. O copeiro terrível. Mas de repente Deus disse: eu vou preparar aqui um cenário. Tu vai atuar novamente nesse cenário e eu vou te honrar de uma vez por todas. E quando o faraó contou, ele interpretou o sonho e disse: agora tem um irmão aí, não diz não o texto, mas ali foi Deus puro. Olha a sabedoria que Deus deu a José. Porque depois que ele interpretou, aí ele disse assim: agora escolha um homem para colocar aí, para liderar o negócio. Eita glória! Deus vai te dar sabedoria, jovem. Tem que, olha, o negócio aqui vai ser difícil, mas tem que ter uma pessoa que tem assim. Ele disse: oxe, é tu, homem. Tô aqui. Glória, tá entendendo? Que Deus vai criar situação para te honrar. Deus vai criar situação para te honrar. Mas você tem que permanecer com a sua essência. Você tem que permanecer naquilo que aprendeu. Alguém pode dizer: para que orar tanto? Para que tanta ciclo de oração? A oração de mocidade. Esses coordenadores querem levar a gente para orar direto. Mas é porque você aprendeu a orar. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu vou falar aqui. Tem jovem que ele esquece de orar até para comer. A fome é tão grande que quando senta, aí o líder tem que gritar: o líder já orou? E para dormir? Ai, estou tão cansado, Deus, mas tu me entende, tu recebe também deitado. Mas nós temos que permanecer. Parece até, claro, é bom. Olha, irmão, com todo respeito, pastor Luzivan, mas o evangelho é isso, é liberdade. Não é libertinagem, é liberdade. Às vezes a gente está num culto que a gente fica com medo assim do pregador. Aí de misericórdia, Jesus, eu fui liberto não, meu Deus. Mas a gente tem que entender que fomos libertos. O evangelho é isso, é liberdade. Mas a gente precisa entender que temos que manter os nossos princípios, os nossos bons costumes. E as más conversações corrompem os bons costumes. Mas a moça fez isso, deixa ela fazer. Você não vai fazer. Você é diferente, você é crente, foi resgatada por Deus para fazer o diferencial e o nome de papai ser glorificado. Eu já estou finalizando, mas aqui a parte do versículo do capítulo 6 e versículo 3, nos diz assim: então, o mesmo Daniel, ele fez o quê? Se distinguiu, ele sobressaiu, foi notório, foi perceptível a diferença. E todos sabem dos decretos, para que ele não mais se relacionasse com Deus através da oração, para que ele viessem a desistir dos seus princípios. E os nossos princípios, eles precisam ser mantidos. É século 21, é um século onde as pessoas não têm mais paciência de esperar. E o diabo sopra: olha, o mundo tem. Olha, alguém já é mãe. Olha, alguém já foi. Mas Deus está dizendo: no meu tempo determinado, farei o que eu tenho reservado para a sua vida. O apressado ele come sem estar cozido, cru. Não se apresse, a carreira não é dos ligeiros. Permaneça firme. Daniel tem 80 anos, mas é o mesmo Daniel. A essência é a mesma.
O Espírito é o mesmo, não é um espírito de engano, não é um espírito de mentira, não é um espírito de fingimento, é um espírito da verdade, é um espírito de Deus, é um espírito que revela. E quem tem a essência preservada, diz assim: até a cova vai ficar no meio dos leões. Ele diz: eu não tenho problema com isso, eu sei que eu tenho Cristo. Tem jovem que por qualquer coisa tem medo, desiste, quer retroceder. Jovens, Deus vai te usar. Levanta tuas mãos assim, levanta tuas mãos. Eu quero liberar esta palavra, levanta tuas mãos. Porque alguém pode dizer: mas é jovem. Mas Deus usa jovem para expulsar demônios. Usa ou não usa? Eu era jovem solteiro. Aqui nessa área aqui eu evangelizava muito. Jovem solteiro nessa área. João Paulo. Eu vinha do Samaritano. Eu dormia na igreja do João Paulo III. Essa praça aqui, dá para onde? Deixa eu ver. Para lá, praça do funcionário. Não sei se as irmãs aqui é dos funcionários aqui. Isso. Tinha um irmão na época, por nome de Gilmário. E a gente vinha lá do Cristo, na época do pastor Agábio. Ele dirigia o Samaritano. E a gente vinha na sexta-feira, dormia dentro da igreja ali, que era a casa do pastor Cláudio Herverson. E ele vendeu a igreja. E a gente dormia lá. E fazia durante o dia, pastor Lemos, 3 e 4 cultos de evangelismo. Na feira do Grotão, era o povo passando e a gente pregando como jovem. E chegavam as mulheres lá e diziam: ô meu filho, vamos lá em casa, o meu filho está tão de fé. Quando a gente chegava lá era demônio. Mas a gente era jovem, tudo cheio, irmão. Era um querendo tomar a frente do outro para orar. Hoje, se dizer está um demônio, o jovem diz: misericórdia, é com o pastor, chama o pastor. O pastor Agostinho foi meu pastor também ali no Samaritano. E ele sabe muito bem do que eu estou falando. E a gente fazia esse evangelismo, jovens. E Deus usava a gente para ganhar almas, para orar e pessoas possessas serem libertas, enfermos serem curados. Levanta as suas mãos assim. Deus vai te usar. Preserva a tua essência. Deus vai te usar. Vai ser vidas libertas. Vai ser vidas restauradas. Vidas serão alcançadas. Feche os teus olhos. Quem trouxe glória começa a liberar o glória. Quem trouxe aleluia, começa a liberar o aleluia. Eu vou deixar por 5 minutos você adorar. Eu vou deixar por 5 minutos você adorar. Quem trouxe glória da glória. Quem crê nesta palavra da glória. Quem está sentindo da glória. Te prepara, moça. Te prepara, rapaz. Deus vai se utilizar com muito poder, com muita graça. Quem está sentindo a presença de Deus, levanta a mão, abre a boca. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adora. Quem está sentindo Deus, vai ficando em pé. Quem está sentindo Deus, fica em pé. E quem está sentindo Deus,
Papai já começou a encher ali. Pai com chão de que dão. Ei com beirado que dá. Aproveita, vai. Aproveita, vai. Jesus já está usando ali atrás também. Ei chão de com din com beira saio. Ei onde que. Abra a boca, 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 abra a boca. Quem tem glória dá glória. Eu poderia estar em qualquer outro Abra tua boca, lugar. moça! Abra tua boca, rapaz! Quem está sentindo a presença de papai aí? Abra a boca! Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo recebe aí, recebe. Vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela. Eu estou sentindo a presença de papai. Quem está sentindo, abre a boca. Quem está sentindo, abre a boca. Um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. A tua essência vai ser preservada. O diabo não vai arrancar a tua essência. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Quem está sentindo a presença dele, abre a boca para adorar. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu. Tua presença me atraiu, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia sinta a presença dela. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe.